Domingão, hein? Com rodadas decisivas na Inglaterra, na Espanha e na Itália e também jogos do Campeonato Brasileiro com clássicos. Análises, dicas, estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição do domingo, Matheus Montenegro, repleta de grandes jogos. Eu estou em choque com quanta coisa boa que temos nesse domingo. Isso. Nada. Porque, meu irmão, a gente tem uma rumba de clássico aí, né? Tem clássico carioca, clássico paulista, clássico mineiro, clássico baiano e tem decisões aí também na Europa, né? Exatamente. Então vamos começar pela Europa. Vamos. Campeonato inglês, né? Jogo Pelos aí piores, né? de duas equipes que querem vaga na Liga dos Campeões, né? Uma já encaminhada, que é o caso do Arsenal, e o Newcastle, né? Quando a que produção quiser botar, que é um time que quer confirmar sua classificação também. Domingo, 12h30, lá no Emirates Stadium, né? A casa do Arsenal. O jogo pela 37ª rodada, vulgo penúltima rodada. Lembrando que estamos gravando este vídeo antes do início da rodada e são dois times que ainda têm chances, que ainda não conquistaram matematicamente sua classificação para a UEFA Champions League da temporada que vem, né? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para poder se embasar melhor para este confronto. Inclusive tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar o aplicativo de forma gratuita. O Arsenal que vive um momento muito ruim, né, Fábio? Desde a eliminação, né? Não vem conseguindo vencer, inclusive, Pois é. né? Tá ameaçado, mas a sorte é que ele pega o Southampton na última rodada. Exatamente. Se bem que o City pegou também e não ganhou. E não né? ganhou. Então, é bom abrir o olho. Ele tem uma diferença ali, nesse momento, para Chelsea e Aston Villa, né? O Aston Villa que é o primeiro time fora de 5 pontos, é isso? Exatamente. Seria o Arsenal perder os dois jogos e se Chelsea e Aston Villa... Assim, é muito difícil o Arsenal ficar de fora, mas ainda dá. Até porque, como eu disse... Só lembrando que a gente tá gravando amanhã de sexta, exatamente, tá? E na tarde de sexta, Chelsea e Aston Villa jogam. E é uma probabilidade muito alta, o apostador que estiver assistindo aqui, eu acho que tem uma grande chance de Chelsea e Aston Villa ter ganho seus jogos. Porque eles vão enfrentar Tottenham e Manchester United, que já não jogam mais por nada, e que estão poupando para a final da Europa League, né? Então, é uma nossa expectativa muito alta, inclusive, Chelsea e Aston Villa vencerem seus jogos e, consequentemente, o Arsenal não seguir ameaçado, né? Não ter essa vaga ainda garantida na Champions League da temporada que vem. É isso. Vamos agora para os confrontos, né? O Arsenal que empatou com o Liverpool 2-2, perdeu do PSG, eliminado, né? Perdeu lá em Lou. Na Liga dos Campeões, perdeu em Paris e em Londres, perdeu para o Bournemouth, né? E já estava focando nesses confrontos, né? Contra o PSG. E outro jogo que ele também não venceu foi o Palace, em casa, né? Então aí uma sequência de alguns jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Ipswich, né? Time rebaixado, 4-0 fora de casa. Pois é, o Arsenal ele vem de 5 jogos sem vencer e tomando muitos gols, tá? Ele tomou 2 gols em 4 desses 5 jogos, né? Só contra o PSG na ida que ele só toma de 1-0 do Emirates. Nos outros 4 jogos ele sofreu 8 gols. Então, assim, é um sistema defensivo que tem deixado muito a desejar, até mesmo atuando em seus domínios, né? E antes disso, a gente puxa, a maioria dos jogos aí ele também tem acabado sofrendo gols, né? Essa eliminação eu acho que acabou pesando um pouquinho aí também, tá? Psicologicamente falando. Já o Newcastle chega um pouco mais empolgado. Venceu o Chelsea num confronto direto, né? Por 2-0, uma grande vitória. Empatou com o Brighton 1-1 em casa. Meteu 3-0 no Ipswich, aí perdeu de 4-1 para o Aston Villa, mas antes havia metido 5 no Crystal Palace e 4 no Manchester United. Faz muito gol, tá? É uma sequência ótima, uma vez que o Newcastle não fez gol, cara, é até difícil de achar aqui, tá? Ele vem de 10 jogos seguidos, pelo menos, marcando gol. Então, assim, é um time que tá bem, vive um grande momento, tarefa dura pro Arsenal aí, tá? É isso. Momento Bet Nacional na tela, a gente vai ver aí que o favoritismo é do Arsenal, né? Joga em casa, mas eu acho que é um jogo que tem de ser mais equilibrado. Esse Newcastle não é bobo, não. Não, cravar a vitória seca do Arsenal eu acho que é um risco muito grande. De fato, é favorito, óbvio, tem mais time, tá jogando em casa, mas o momento eu acho que acaba pesando muito, tá? Inclusive a odd do empate do Newcastle, ela é alta. Mas eu fujo de qualquer coisa relacionada ao resultado final. Acho que é um jogo que pode acontecer de tudo um pouco. Agora, gols eu gosto muito, tá, Fábio? E a gente tem ambas marcam com a odd que eu considero muito boa pré-jogo pelo contexto da partida. Paga no 1,64, dois times que estão numa briga direta ali. Uma derrota pode acabar complicando as duas equipes, tá? E o retrospecto recente também de gols, né, velho? Um poderio ofensivo do Newcastle sendo muito prevalecido. O Arsenal tem uma defesa que deixa muito a desejar, mas jogando em casa, no Emirates, a gente acredita que vai deixar seu gol também. Então, ambas marcam o melhor pedido. Muito bem. Então, de cada daí para Arsenal e Newcastle, ambas marcam, tá? A gente sai de um jogo decisivo na Inglaterra para um jogo decisivo na Itália. Inter de Milão e Lazio. A Inter querendo o título, a Lazio querendo uma vaga na Liga dos Campeões. O jogo é domingo, 13h45, lá no Giuseppe Meazza. Penúltima rodada aí do italiano, a Série A.
Pois é, mais um que ainda não está com... Aqui no caso do italiano, na verdade, o título não está definido, né? E aí a Inter de Milão está nessa briga e a gente tem uma Lazio que está ali na briga pela UEFA Champions League, né? Isso. Bom, vamos para o nosso aplicativo, vamos ilustrar isso aí melhor também, vamos trazer mais informações. Dois times que vem bem, né, velho? A Lazio que vem aí de 5 jogos sem saber o que é uma derrota, Inter de Milão, 4 jogos sem perder, sendo 3 vitórias consecutivas. E agora vamos ver a tabela de classificação. A Lazio, é importante destacar, o campeonato italiano são 4 vagas para a Champions League, né? A Lazio, nesse momento, ele está fora dessa zona de qualificação. Porém, ele tem a mesma pontuação da Juventus. Então tá dentro da briga totalmente aí, restando essas 2 rodadas. E a tarefa da Inter é pelo título. Tá um pontinho atrás do Napoli. Então são 2 times que meio que a vitória é muito importante, né, velho? É isso, né? A Inter Mais vai torcer... O Napoli até tinha tropeçado na rodada anterior, Sim. né? Com o Genoa empatou, mas aí ainda ficou com um ponto à frente e a Lazio aí querendo essa vaga na Liga dos Campeões. Vamos para os confrontos recentes, né? A equipe da Inter que venceu o Torino, aí épica vitória contra o Barcelona na prorrogação, né? 3-3 no tempo normal, venceu o Hellas Verona, empatou com o Barça, antes que foi a sequência ruim, né? Antes do primeiro jogo contra o Barça na semifinal, ele estava 3 jogos perdendo e sem marcar gol. Sem vencer, 3 jogos seguidos perdendo e sem marcar gols, isso. E assim, o sistema defensivo da Inter, que a gente destacou ao longo da temporada como sendo muito forte por um bom tempo, né? Ele acabou deixando muito a desejar, tá? Se a gente puxa um retrospecto, velho, desde aqui desse jogo contra a Udinese, por exemplo, foi uma sequência que ele teve aqui, meu irmão, ele teve uma sequência de 10 jogos seguidos sofrendo gol, aí ele não leva do Hellas Verona, aí tomou os 3 do Barça e não tomou de novo contra o Torino. Ele não tomou nos últimos 2 jogos da Série A italiana, né? Mas antes disso, ele vinha de 10 partidas consecutivas sofrendo gol. Em partidas mais complicadas, né? Sobretudo porque ele estava ali mesclando o foco com a Champions League também, estava sofrendo muitos gols, tá? A Inter de Milão. Então, pegando a Lazio, que é um time que está ali brigando no topo, brigando por vaga em Champions, eu acho que pode acabar aí deixando a desejar um pouquinho o sistema defensivo, tá? Até porque a Lazio vive um grande momento, velho. Já são 6 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota aí da equipe visitante. Isso, marcando gol em todos, né? Sim, também com o ataque funcionando aí a equipe da Lazio. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo é da Inter de Milão. E alto, tá, velho? Esse é o ponto, velho. Discrepantes aí, mas... Talvez se a odd da Inter fosse mais alta, a gente poderia entrar no critério custo-benefício, né? Mas eu acho que 1,63 pela dificuldade que é o jogo, eu tenho meu pé atrás. Se o apostador eventualmente quiser esperar para essa odd subir, a Inter começar muito bem o jogo, essa odd bater ali 1,9, 2 talvez, eu acho que tenha seu valor, mas 1,63 pré-jogo eu tenho um receio, porque eu não descarto ser um 1x1, 2x2, eu acho que é uma tônica grande para esse confronto, tá? A Lazio é um bom time, difícil de ser batido também, então eu prefiro focar em gols, velho, e a gente tem um ambas marcam pagando 1,78. Tô confiando nesse golzinho da Lazio, tá? Eu gosto desse gol da Lazio também. Afinal, o time, ele não pode se dar por vencido. Ele não pode mirar em saldo. Se perder só de 1-0 pra Inter, tá ok, cara, só falta 2 rodadas, o time tá fora da zona de qualificação aí pra Champions League. Então, pelo menos um empate é necessário pra Lazio aqui. Então, eu acho que isso acaba condicionando pra ser um jogo aberto e eu acabo confiando também em um golzinho do visitante. Muito bem, então de cada daí pra Inter e Lazio, né, ambas marcam aí pra esse confronto. Bom, vamos pra Espanha, tem Barcelona e Villarreal, né, já não é decisivo pro Barcelona, porque já conseguiu sagrar-se campeão, né, no meio de semana vencendo o Espanhol, mas pro Villarreal um jogo que vale muito, né, vale Liga dos Campeões, né, o Submarino Amarelo podendo voltar aí há bastante tempo. Acho que a última vez que jogou foi naquela época do Riquelme, né. O quê? Que jogou... Champions League? Champions League. Não, pô, foi semifinalista faz 3 temporadas, eu acho. 2 temporadas. O Villarreal? Sim. Não, pô. Foi sim, pô. Aquele time com o Chukwueze, que jogou pra caramba, foi semifinalista, foi não? Ou foi quartas de final, pelo menos. Acho que talvez... Eu acho que foi semifinalista 2, 3 anos atrás. Vamos descobrir logo mais. Produção, por favor, vai pesquisando aí. E aí a gente vê. Mas tô quase certeza. Pesquisa a última vez que o Villarreal jogou a Liga dos Campeões e a posição dele. Eu digo que o Villarreal foi semifinalista há pouco tempo. Acho que faz uns 2, 3 anos só. Tô maluco, será? Já tinha o Moreno no ataque também. Enfim. Dito isto, vamos analisar esse jogo, porque aqui o principal contexto é o fator Barcelona já campeão, né? Talvez um pouquinho de ressaca, inclusive, né? Na quinta-feira se sagrou campeão ali contra o Espanhol. Então, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para poder dar uma ilustrada. Fábio Hermano tá pesquisando. Eu tô pesquisando aqui, tá, galera? A honra de Fábio Hermano pode estar sendo ferida logo aí. Semifinal de Champions League quando? 2021, 22. Olha aí, 2021, 2022, semifinalista, Então, pô. Tu esquece, foi uma campanha absurda, pô, essa campanha aí. Bom, o Villarreal que vem bem, né, Fábio? 4 vitórias consecutivas e o Barcelona, é difícil a gente tratar o Barcelona em termos normais aí, porque tem essa questão do título, né, velho? Ó, a gente vai ver agora a tabela de classificação. O Barça abriu 7 pontos pro Real Madrid, restam apenas 6 pontos em disputa.
e aí, consequentemente, já foi campeão e, entre aspas, não joga por nada, né? Esse jogo acaba valendo muito para o Villarreal, que tá ali na briga pela UEFA Champions League. Ele tá conquistando uma vaga, né, nesse exato momento, ele tá 5 pontos ali à frente do Betis. Então, assim, pelo menos um empate é importante aí pro Villarreal, porque se ele perde, ele pode acabar se complicando. Isso, deixar tudo para a última rodada fica mais arriscado, né? Mas está se encaminhando aí, né? A Espanha ganhou uma vaga a mais, né? Para a Liga dos Campeões, então ao invés de 4 vai ter 5, e aí o Villarreal querendo essa última vaga. E o Barcelona, né? Já com ímpeto menor, a gente vai ver os últimos confrontos, Pode né? chegar de ressaca, né? Campeão, aí venceu o Espanhol 2-0, já foi um placar mais econômico. Ele veio de uma sequência muito desgastante, né? Porque ele teve o clássico, a final antecipada, basicamente, né? Contra o Real. Aí, prorrogação contra a Inter de Milão, né? 2 jogos bem desgastantes. Aí ele venceu o Valladolid, até jogou com o time reserva, mas teve que correr no segundo tempo para virar o jogo. E teve final da Copa do Rei com o Real, que ele jogou prorrogação também, né? Então, o time que vem de jogos muito pesados aí. E por ser um jogo que já não vale nada para o Barcelona, talvez não seja essa tendência de tantos gols, né? Inclusive, se a gente puxa, com exceção de Barça e Real, pela La Liga, né, que foi uma final, pode-se dizer, os outros jogos da La Liga que a gente tem recente do Barça foram de poucos gols, né? Destoaram desta tendência alta de gols em jogos do Barça. 1-0 contra o Mallorca, 2-1 contra o Valladolid e 2-0 contra o Espanhol. Então, assim, já foi uma pisada no freio. E ainda mais agora, depois de já, de fato, se sagrar campeão, aí é que eu acho que o Barcelona vai estar com um pezinho no freio mesmo, tá? Por outro lado, a gente tem um Villarreal que vem um grande momento. Um time que meteu 3-0 no Leganés, ganhou do Girona de 1-0, 4-2 no Osasuna, ganhou do Espanhol também, ou seja, 4 vitórias consecutivas aí do Submarino Amarelo. É isso. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, né? Ver aí as odds. O favoritismo é do Barcelona. Obviamente. Mas para cravar uma vitória agora... mas a odd até tá... É boa. Se fosse valendo pro Barcelona, essa odd estaria bem menor, né? Não, sem dúvida nenhuma, tá? Se o Barcelona ainda não tivesse se sagrado campeão, a nossa Liga do Tipos seria essa, com certeza. Isso. Agora sim, com certeza a outra também não estaria essa, né? Tem esse ponto. Então assim, cara, a minha dica do Tipos para esse confronto seria, pelo contexto da partida e tudo mais, um golzinho do Villarreal eu achava que seria uma boa, tá? Mas o problema é que a odd tá muito baixa, 1,24. O que é que tá acontecendo? O mercado tá utilizando como base essa estatística, a alta tendência de jogos do Barcelona com muitos gols, né? Então, por exemplo, a linha do mais de 2,5 tá uma coisa absurda. A probabilidade de sair 3 gols, ela é muito maior do que a probabilidade de sair até 2, né? Isso. Menos de 3, no caso. E aí, meu irmão, eu acabo enxergando valor justamente na ótica reversa. Apostar no under gols. Velho, a gente tem um menos de 4 gols asiáticos pagando 1,52. O que significa isso aqui? Só vai dar reta se sair 5 ou mais gols, velho. Até 3 gols a gente tá no green. Se sair 4, a gente ainda tá protegido. O dinheiro vai ser reembolsado. E por que eu gosto aqui? Porque eu acho que o Barcelona não vai ter ímpeto, velho. O Barcelona já é campeão. É meio que um jogo festivo ali, pra comemorar com sua torcida. Não imagino que vai ser esses jogos movimentados do Barça, como foi. Inclusive, eu trouxe essa estatística, né? Jogos recentes do Barcelona na La Liga, com exceção, obviamente, do jogo contra o Real, que foi uma final, já foi um ímpeto mais baixo, né? 1-0 no Mallorca, 2-0 no Mallorca, 2-1 no Valladolid e 2-0 no Espanhol. Jogos com poucos gols, já é uma tendência menor. Então, velho, eu acho que aqui a gente tá muito protegido. Ao meu ver, na pior das hipóteses, eu diria que vai sair até 3 só mesmo. E se sair 4 ainda, a gente tá protegido. Para sair 5 ou mais, eu acho que é muito difícil por causa desse contexto, né? Então, por isso, essa vai ser a nossa dica do Tipster. Muito bem, então dica dada aí para o jogo do Campeonato Espanhol. Agora a gente sai da Espanha e vem para o Brasil, né? Porque tem Clássico Bavi, né? Vamos colocar na tela aí as informações desse confronto, né? O jogo é domingo, 4 da tarde, lá na Fonte Nova, né? 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que jogaram no meio de semana, né? O Bahia perdeu na Libertadores e o Vitória ganhou na Sul-Americana, inclusive está na zona de classificação para a próxima fase. É curioso porque são dois times em situações bem distintas, tá? O Bahia começou muito bem, tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, e agora cai um pouco mais de produção, acho que são 3 derrotas seguidas, inclusive, e o Vitória não começou tão bem e vem numa crescente, tá? Vamos trazer agora estatísticas, vamos trazer informações do nosso querido Game Arena, e já ilustrando a gente dá uma olhada nisso aí, né? É isso mesmo, 3 derrotas seguidas do Bahia, e o Vitória vem de 3 jogos sem perder, tá? Só uma derrota nos últimos 5 jogos. Mas, olhando a tabela de classificação, a gente vê que o Bahia tá ali em 8º, conquistou 12 pontos até aqui, e o Vitória é o 14º com 9 pontos. É isso. Vamos para os confrontos recentes, né? Ver essas 3 derrotas recentes do Bahia. Perdeu de 1-0 para o Atlético Nacional, 1-0 para o Flamengo e 3-1 para o Nacional do Uruguai. E se complicou na Libertadores, né? Derrotas na Libertadores tiraram o Bahia da zona de classificação, né? Vai ter que ganhar do Inter em Porto Alegre, confronto direto, inclusive, por uma vaga na próxima fase. Antes, venceu aí aquela sequência de 1-0, né? Venceu o Botafogo, venceu o Paysandu, venceu o Palmeiras fora de casa, 5 venceu o vitórias Atlético seguidas Nacional
e Ceará 1-0. Mas a gente já percebe uma tendência de poucos gols do Bahia, né? Em nenhum desses jogos ele marcou pelo menos 2. Cara, em 7 dos últimos 8 jogos do Bahia, o placar final foi 1-0. Em 4 deles foi a favor, em 2 foi contra. Curioso, que é um time ofensivo, né? Cara, e esse jogo contra o Nacional do Uruguai, inclusive, a gente vê ali muitos gols 3-1, só que assim, foram 3 contra-ataques que o Nacional acertou, né? Não foi um jogo que foi muitas chances criadas do Nacional do Uruguai, uma pressão da equipe visitante, não. Então, assim, é realmente uma tônica de poucos gols, jogos do Bahia, né? E o do Vitória também não foge tanto assim, não, tá? A gente vê uma estatística de poucos gols também, aí de até 2, pode-se dizer, em jogos do Vitória. Cara, ó, deixa eu até puxar aqui, exatamente. Nos últimos 7 jogos do Vitória, só esse 2-1 contra o Vasco, o jogo do Vasco acaba destoando mesmo, de resto, até 2 gols também, tá? Joguinhos de poucos gols. Vem de 2 vitórias seguidas, é importante. Empolgou. Venceu o Vasco e venceu o Cerro Largo, aí ultrapassou o Cerro Largo, entrou na zona de classificação, tá na segunda colocação. Só depende de si, né? Agora na Sul. Isso. Para avançar para os playoffs, né? A liderança já foi pro brejo, mas para um time que começou tão mal, né? A equipe do Vitória. Perdeu em casa pro Cerro Largo, não foi? Perdeu em casa. E conseguiu aí essa recuperação nessa reta final. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Bahia e alto, né? O favoritismo tá alto, a odd, ao meu ver, tá baixa, se tratando de um clássico e um momento das duas equipes, tá? Eu acho que isso aí realmente acaba pesando. Inclusive, cara, tem até seu valor. Eu acho que, de fato, o Bahia é favorito. É um time melhor. Isso aí não até tem o dúvidas. gol do Vitória talvez tenha valor. É porque é muito 1-0 os jogos do Bahia, né? Eu tenho então meu receio muito... desse gol do Vitória também. Cara, eu prefiro focar, de fato, em poucos gols, tá? Se o Bahia ainda estivesse muito bem, se os ânimos estivessem melhor, o clima não estivesse tão ruim, né? Pô, fez uma campanha absurda no primeiro turno, digamos assim, da Libertadores, né? 7 pontos marcados, só que tá caminhando aí pra uma eliminação porque perdeu os 2 jogos quando virou a chave, né? Então, assim, em condições normais, mas não tem nem odd, a gente poderia destacar isso aqui, o dupla hipótese do Bahia, menos de 3,5 gols. Mas, cara, esse momento recente do Bahia é tão bom, tão mal, e o Vitória vem numa crescente com 2 vitórias seguidas, que eu tenho o meu receio e eu prefiro focar no under gols de fato, tá? Menos de 2,5 eu acho que é uma pedida muito boa. A gente observou que é uma tônica para os dois lados. Eu acho que é jogo de poucos gols realmente aqui. Se for um empate, que eu acho que vai ser, é 0-0, 1-1. E se for para ter um vitorioso, 1-0 para um dos dois lados. Eu acho que não vai fugir disso aí. E gosto bastante e eu acho que acaba sendo aí realmente a opção mais segura. Muito bem, então de cada daí para Bahia e Vitória, né? Vamos focar nessa estatística recente dos dois times, né? Com jogos com poucos gols, clássico, né? O Vitória querendo se defender, o Bahia ali também sem conseguir ter um ataque letal, né? Então vamos focar aí no jogo de poucos gols. Bom, também tem clássico paulista, tá? Corinthians e Santos, jogo que será na Neoquímica Arena, domingo, 4 da tarde, também 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Matheus Montenegro. O Santos que vem muito mal, né? Absurdo, muitas polêmicas envolvendo o Neymar, como sempre, né? E o Corinthians, aquela coisa. O Corinthians parecia que ia engatar depois que meteu ali o 4-2 no Internacional, uma grande vitória. Mas o produtor se doeu, né? Nosso diretor que é santista. O nosso gravador. E aí, logo depois, ele perde para o Mirassol, né? E aí acabou se complicando. Aí foi meu reservinha ali contra o Racing do Uruguai. Vamos dar uma olhada nisso aí, no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos ilustrar melhor, que a gente vai observar justamente isso aí. É um momento um pouco instável do Corinthians, tem até bom, relativamente, né? 3 vitórias nos últimos 5 jogos, desde que Dorival assumiu, deu uma melhoradinha ali, mas o Santos realmente aí um momento muito ruim do Peixe e não à toa tá aí amargando a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? O Corinthians em 10º, com 10 pontos marcados, e o Santos é o vice-lanterna com apenas 5 pontos. Uma vitória, 2 empates e 5 derrotas do Santástico. É isso. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Corinthians, time da casa, que venceu o Racing 1-0, poupou ali muitos jogadores, né? Mas foi o suficiente para vencer o time uruguaio. Perdeu do Mirassol 2-1. E a gente vê o Corinthians tomar muito gol, né? Tomou 2 do Mirassol, tomou do América de Cali em casa, tomou 2 do Inter. Aí conseguiu não tomar do Novo Horizontino, mas antes havia tomado 4 do Flamengo, então uma defesa realmente instável, né? Recentemente só não tomou de Racing e Novo Horizontino, basicamente. Exatamente. É isso mesmo. Cara, se a gente puxa um retrospecto aí eu acho que são uns 11 jogos, o Corinthians ele só não levou de time de Série B e o Racing do Uruguai, que também, pelo amor de Deus, é nível Série B do Brasil, né? Facilmente, se não for menos. Série B do Gaúcho, quer dizer. Por aí. Então, assim, realmente, é um sistema defensivo que deixa a desejar um pouco e ainda é um time que não passa lá essas grandes confianças, né? Teve essa grande vitória contra o Internacional, mas também contou com a expulsão ali, que acabou ajudando um pouco. Essa vitória contra o Racing dá pra relativizar, então, assim... Por isso que eu trato como instável um pouco aí esse momento do Corinthians, porque 2 dessas vitórias recentes foram contra o Racing do Uruguai, né? E por outro lado, o Santos, esse sim vive um momento bem ruim, né? Amargando aí empates, quase que perde até pro CRB dentro de casa na Copa do Brasil. O CRB perdeu um pênalti no último minuto. Tanto que o melhor jogador do Santos aí nesse início é o Gabriel Brazão, que é o goleiro, né? Isso.
E aí o ataque também não vem funcionando tão bem, né? Nesses últimos 2 jogos, por exemplo. Mas antes até vinha, né? Perdeu para São Paulo e Bragantino, mas deixando um gol, né? Fez 2 no Atlético Mineiro, aí fora perdeu de 1-0 do Fluminense e empatou em 2-2 com o Bahia e derrota na estreia do Brasileirão 2-1 para o Vasco. Até deixa mais gols do que passa em branco, né? Mas sofre em praticamente todos também, né? Isso é fato. Ele só não sofreu em 2 aí, desde que começou o Brasileirão. Que foi esse do Ceará e o 2-0 no Atlético Mineiro. Muito bem. Momento Bet Nacional na tela, vamos lá, porque o favoritismo é da equipe do Corinthians, né? Joga em casa. E aí, Matheus Montenegro? Bom, é porque o Corinthians ainda é instável também, velho. Eu me apego muito a isso. Eu tenho um certo receio de cravar uma vitória seca do Corinthians, tá? E ao mesmo tempo, eu também tenho um pouquinho de medo de apostar no ambas marcam, porque eu não confio tanto assim no gol do Santos, não, tá? Então, qual é a grande questão que eu trago para esse confronto? É minimizar os riscos relacionados a essas 2 apostas que eu acho que seriam as mais viáveis aí, com base nessa análise que a gente fez, com base no contexto, né? E aí eu vou fazer o quê? Utilizar o criar aposta para... Ao invés de pegar a vitória do Corinthians, a gente pega o dupla hipótese, que eu acho que o Corinthians não vai perder na Neoquímica, tá? Pode ser que seja empate, mas uma derrota eu já acho que é demais. E ao invés de pegar o ambas marcam, no qual a gente teria que confiar num gol do Santos, a gente dupla com mais de 1,5 gols. Porque se eventualmente for um 2-0 Corinthians, vai dar green aqui também, tá? Então a gente abre mais o leque, ao meu ver. Eventualmente, se for 1-1, é green. Se for 2-0 Corinthians, também é green. Eu acho que o único palpite assim, que eu colocaria como plausível para dar rede aqui seria 1-0 Corinthians. Mas eu acho que não vai acontecer também não, tá? O Santos está pressionado, está precisando de resultado. O Corinthians leva muito gol, pode ser que acabe levando. O Santos tá muito mal, então deve levar pelo menos 2 gols. Meu palpite para Pelo menos 2 gols? Eu acho que sim. Eu acho que meu palpite para esse jogo aí é uns 2-1 Santos. Ou 2-1 Corinthians, 2-1 Corinthians, tá? Eu também acho que Acho que é por aí. 2-1. Então Bom. essa é a nossa dica do time. Muito bem. Então, dica dada aí para Corinthians e Santos. A gente vai para onde agora, produção? Vamos para... Seguindo o Brasil, Vamos para... Continuar em São Paulo. é importante. Vamos para Mas vamos para Bragança Paulista, ali do lado. Porque tem RB Bragantino e Palmeiras, 2 equipes que estão na parte de cima. E Bragantino Terceiro contra líder. Exatamente. Confronto direto pelo título. Por que será? não? Domingo, 6h30, lá no Cícero de Souza Marques. 9ª rodada, o Nabi Abichedi está passando reformas, né? Esse estádio é o estádio municipal lá que o Bragantino reformou. Bem arrumadinho, diga-se de passagem. Isso. Bom, aplicativo do Game Arena. Vamos para ele, né? Vamos dar uma olhadinha aí no momento das 2 equipes. Palmeiras absurdo, 5 vitórias seguidas, e vou além, tá? 5 vitórias seguidas sem sofrer gols. E o Bragantino não destoa muito não, curioso. Olhando a tabela de classificação, a gente vê realmente aí que o Bragantino é a grande surpresa desse início do Campeonato Brasileiro, né? Até chegou a brigar no topo ano passado não, né? Foi em 2023, foi quando o Botafogo deu aquela vacilada. O Bragantino até esboçou ali uma briga pelo título, mas, cara, na temporada passada ele já deu uma queda e esse ano esperava-se que brigaria para não cair de novo, tá? Mas tá aí no topo, 2 pontinhos só atrás do Palmeiras. Ele pode terminar a rodada na liderança, eventualmente, se ele ganha do Palmeiras e o Flamengo dá uma tropeçada. Realmente um grande início aí do Touro Louco, né? O Massa Bruta, que é a equipe do Bragantino. Bom, uma tendência que a gente observa em jogos do Bragantino é poucos gols, né, Fábio? Apesar dele fazer na maioria, né? Ele não sofre tantos também e os jogos com placares magros, né? Várias vitórias por 1-0 aí contra Botafogo, Sport, Cruzeiro. Perder do Criciúma na Copa do Brasil por 1-0, venceu o Mirassol por 1-0. Agora, curioso, esse jogo contra o Criciúma foi o único que... Ele fez gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 9 jogos que ele disputou, em 8 ele marcou gol. Ele fez em todos do Brasileirão e só não fez contra o Criciúma. Então, realmente é um time que, cara, tá muito bem, tá? Agora sim, também não faz muito gol não, é como você disse, é 1-0. Tanto que dessas 5 vitórias que ele teve recente, 4 foram 1-0. Vamos para o Palmeiras, né? Que também tem uma tendência de jogos com poucos gols, né? É porque são 2 defesas muito boas, velho. Muito boas. Você vê que o Palmeiras também não faz absurdos de gols, não. Faz 1 ou 2, não toma gols já há alguns jogos, né? A última vez que ele tomou gol foi quando, hein? Contra o Bahia, né? Tomou 1 gol, 5 jogos já sem sofrer gols. E 5 vitórias, né, velho? Mas você vê aí, todas por 1-0 ou 2-0. Então, assim, são 2 equipes parecidas, tá? Eu acho que preza muito pelo sistema defensivo, de fato. Defesas muito sólidas, times difíceis de ser batidos. E o ataque até funciona, mas também não deslancha, né? Não mete goleada aí adoidado, não. Momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds. Olhadinha nas odds, né? Porque
E, cara, tá estão até respeitando muito o equilibrado, hein? Bragantino, viu? Tá até relativamente equilibrado. Eu esperava uma odd abaixo de 2 pro Eu também Palmeiras. achava, eu também achava. E isso acaba abrindo margem, Fabermano, para aquela apostinha. Jogos do Palmeiras, tem uma aposta aí que é bem quase que renda fixa, né? Isso. A gente mantém. Eu acho que nessas 5 vitórias do Palmeiras, em 4 a gente mandou essa e deu bom. Só teve um que a gente não mandou Foi porque. do Bolívar, né? A gente acreditou que o Bolívar ia tomar uma goleada. E o Palmeiras abriu 2 rapidinho e parou de jogar. Exatamente. A gente acreditava que o Palmeiras fizesse gol nos 2 tempos, né? Mas aí, que é o quê? O dupla hipótese do Verdão e menos de 3,5 gols. Eu considero essa uma aposta muito boa, muito segura. Por mais que o Bragantino viva esse grande momento recentemente, eu não imagino que ele vai ganhar do Palmeiras, né? Aí também E já 0x0 e demais. 1x1 são placares bem possíveis, Muito né? plausíveis, velho. E vitória do Palmeiras é 1x0, E aí é que 2x0, tá. 2x1 na pior das hipóteses. Exato. Eu acho que a gente tem uma gama de resultados aí muito plausíveis para esse jogo. Então, por isso, ao meu ver, é a melhor pedida para pagar. Muito bem, então dica dada aí para Red Bull, Bragantino e Palmeiras. E a gente fala de outro clássico, agora clássico carioca, né? Flamengo e Botafogo. Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Domingo, 6h30, lá no estádio do Maracanã, nona rodada, né? Duas equipes que venceram, né, pela Libertadores aí, jogando Sim. em casa neste meio de semana, chegam empolgadas aí para o clássico. Pois é, cara. Esse jogo é curioso, tá? É um joguinho que a gente vai precisar analisar bem aí. Vamos pro nosso Game Arena? Vamos dar uma olhada? Porque o Botafogo há não muito tempo atrás vivia o início de ano do Botafogo foi muito ruim, né? O Campeonato Carioca ali foi uma coisa inacreditável e agora ele deu uma melhorada boa, tá? 4 vitórias nos últimos 5 jogos e sobretudo o ataque funcionando muito bem, tá? E vai enfrentar um Flamengo no qual ele, por um bom tempo, foi sólido defensivamente, mas que viveu um pouco de instabilidade recentemente. Mas antes de analisar os confrontos de fato, né, e detalhar melhor essas partidas, tabela de classificação, Flamengo vice-líder com 17 pontos, pode até dormir da liderança aí, eventualmente, né, a rodada. E o Botafogo ali em nono lugar com 11 pontos marcados, vem numa crescente o glorioso, né? É isso, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Flamengo, né? Venceu o LDU 2x0. Segue vivo na O Libertadores. Bahia por 1x0, aí antes empatou com o Córdoba 1x1, perdeu do Cruzeiro, né? 2x1, venceu o Botafogo da Paraíba por 1x0 e o Corinthians por 4x0. É um time que ainda não consegue ter aquela sequência, né, de bons resultados, né? Às vezes tropeça muito, tropeçou com o Vasco, por exemplo. Com a própria LDU, pode-se dizer também. LDU talvez, também, né? enfim. Na Libertadores, principalmente, ele acabou tropeçando muito, só que aí recentemente você coloca aí pelo Brasileirão também na conta o Vasco e o Cruzeiro, né? Isso. Foram 2 tropeços aí, de fato. E o Cruzeiro, ainda mais com o roteiro que foi, levando um gol de Gabigol no último minuto, o Gabigol perdendo o pênalti, fazendo um rebote. Enfim, essas 2 vitórias eu acho que trazem um ânimo maior aí para o torcedor rubro-negro, mas a própria torcida do Flamengo já estava criticando bastante o Felipe Luiz, Querendo né? Jorge Jesus de volta, né? Ele saiu lá A do Al pressão, Hilal. então assim, existe uma pressão pairando ali pelo Flamengo, até porque ele pode ser eliminado da Copa Libertadores, né? Se ele empatar o último jogo, ele tá fora, né? Então, ainda existe aí uma pressão do lado do Flamengo, tá? Por outro lado, o Botafogo vive um grande momento, torcida ali voltando a fazer aqueles mosaicos absurdos que foi feito muito ano passado, né? E grandes vitórias. Venceu por 3x2 o Estudiantes, 4x0 no Internacional, aí fez o dever ali, venceu o cara bobo, teve a derrota contra o Bahia por 1x0, fora de casa. O Botafogo fora de Foi um jogo casa... que ele criou bastante esse jogo, né? ele- Foi 1x0, mas ele perdeu muito gol. Aí meteu 4x0 no Capital, venceu o Clássico por 2x0 contra o Fluminense, ou seja, nos últimos 6 jogos, o time acumula 5 vitórias e marcou uma quantidade muito alta de gols, tá? Acho que foram 15 gols marcados nesse retrospecto, né? Isso mesmo, 15 gols em 6 jogos. Bom, agora vamos pro nosso momento Bet Nacional na tela, né? Porque o favoritismo é do Flamengo até E bem aí é alto, que tá, né? velho. Esse jogo, ao meu ver, ele é tudo sobre as odds, tá? Porque a discrepância tá muito grande, velho. Tá sendo um favoritismo absurdo para o Flamengo. Considerando o fator clássico e o contexto recente das equipes, o Flamengo, por mais que venha de 2 vitórias, não tá ainda nessa situação muito confortável, não tá jogando toda essa bola que a gente esperava, ainda tá ali correndo o risco de ficar de fora na Copa Libertadores, né, de não passar de fase, contra um Botafogo que vive um momento mais interessante, que tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Essas odds, ao meu ver, elas estão muito mais discrepantes do que eu esperava. E aí é o seguinte, confiar na vitória seca do Flamengo, eu acho que é um risco muito grande, não acho que vale a pena, e pelo fato da odd estar muito baixa, acaba atrapalhando um pouco da gente apostar por exemplo, cara, sei lá, um dupla hipótese Flamengo e menos de 3,5 gols, não tem odd. E aí você pode até pensar, que eu acho que é uma tônica melhor, pensar em gols, né, em termos de gols. Um dupla hipótese Flamengo e mais de 1,5 gols. Até tem odd de 1,5. Mas, velho, eu não vejo tanto valor assim, tá? Eu tenho meu receiozinho. Eu tô confiando em um gol do Botafogo nesse jogo. E aí é onde eu vou entrar com a questão. Esse dupla hipótese do Flamengo e mais de 1,5 gols, ele só paga 1,5.
e a gente tem um gol do Botafogo pagando 1,85, velho. É uma odd muito alta, levando em consideração o momento que as equipes vivem e levando em consideração a odd, né, velho? A odd pra mim é o todas principal aquelas aqui. são boas, são boas, né? Sim. Só que essa é igualmente boa, mas com a odd maior. Porque tipo assim, cara, até se você confia muito no Flamengo, eu tô imaginando assim, é um jogo pra 2-1, tá ligado? Pode ser 1-1, e eu não descarto a vitória do Botafogo também não, tá? Pode muito bem ser 1-0, 2-0 Botafogo esse jogo, é um clássico. Então, velho, por causa da odd, o custo-benefício, ao meu ver, é o primordial nessa análise. O gol do Botafogo pagando 1,85 pré-jogo num clássico, no qual o Botafogo vive um bom momento, o Flamengo nem tanto, eu acho que tá excelente, tá? A gente tá falando de um time que fez 15 gols nos últimos 6 jogos, velho. É isso. Então é isso, vamos o nossa golzinho do dica do Botafogo, né, como a nossa dica aí, principal sugestão para Flamengo e Botafogo. Para fechar, tem Clássico Mineiro, tá? Cruzeiro e Atlético lá no Mineirão, domingo às 8h30 da noite, né, nona rodada, jogo bem interessante, hein? Cruzeiro que tá ali brigando pela liderança também, o Atlético deu uma melhorada recente. Pois é, joguinho bom. O Cruzeiro começou muito mal o ano, né? Mas o retrospecto recente tem sido muito bom. E ainda tem o fator Dudu aí para apimentar ainda mais esse jogo, né? A saída de Dudu do Cruzeiro para o Atlético Mineiro, da forma como foi. Então eu acho que tem tudo para ser um bom jogo aí, de fato. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor o momento dessas duas equipes. O Cruzeiro que vem de 5 jogos de vencibilidade, sendo 4 vitórias. Realmente um momento muito bom recente aí do Cabuloso. E o Galão da Márcia vem de 2 vitórias seguidas também, tá bem. O Atlético Mineiro também num retrospecto recente. Tanto que, preciso nem mexer na tabela de classificação. A gente consegue ver os dois aí. Cruzeiro em 4º lugar, Atlético Mineiro em 7º. É isso. Vamos para os confrontos, né? O Atlético aqui em casa, ele venceu todos, né? Cruzeiro. No campeonato, o Cruzeiro, né? Venceu todos os jogos em casa no Brasileirão. Né? Ele vem na rodada passada 4-0 no Sport, né? Venceu tranquilamente. É com o time reserva, né? Já eliminado, venceu o Palestino na Sul-Americana. Sim. Mas no Brasileirão, em casa, ele faz o dever de casa. Viu? É o único time 100%. Na venceu, Copa do Brasil também, né? Venceu o Vila Nova. Pois é, venceu o Flamengo, venceu o Vasco, venceu o Bahia por 3-0. Então, assim, eu acho que a gente pode tirar a Sul-Americana até do contexto. Ele começou, porque ainda entra naquela parte que o Cruzeiro tava muito mal, né? Até o início do Brasileirão também ali, tomando 3-0 do Inter. O início do Cruzeiro na Sul-Americana, acho que ele perdeu os 3 primeiros jogos, né? Se eu não me engano. Então, assim, eu acho que sobre o Cruzeiro é focar realmente num retrospecto recente. Eu acho que é isso aí. Nos últimos 6 jogos, ele tem 5 vitórias e 1 empate, tá? Então, assim, um momento muito bom esse recente. Marca gol em todos os jogos, praticamente. Marcando gol. Né? Até quando não venceu, ele deixou seu golzinho. Ele vem de 7 jogos seguidos marcando gol, o Cruzeiro, tá? E, por outro lado, a gente tem um Atlético Mineiro que, ofensivamente também, a gente pode destacar, que é um time, cara, marca gol em praticamente todos os jogos e marca uma quantidade alta de gols também, né? Venceu o Caracas por 3-1, venceu o Fluminense por 3-2, todos os gols do segundo tempo aqui, inclusive. Aí, quando perdeu por Iquique, que foi um péssimo resultado, deixou 2 golzinhos, fez gol ali contra o Juventude, fez 2 contra o Maringá, fez 2 contra o Mirassol. Então, assim... Ambas marcam muito frequente, né? Ambas marcam muito frequente e a última vez que ele não marcou gol foi ali contra o Santos, quando perdeu por 2-0. Acho que são 9 jogos seguidos marcando gol, né? Enfim, ofensivamente é um time que funciona bastante aí, o Galo. E defensivamente toma muito gol E também, defensivamente toma muito gol, Bom, dito isso, momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Cruzeiro até odds equilibradas, né? Acho momento melhor, né? Odds justas, mas o que não tá justo, Matheus Montenegro, é o mercado de gols, hein? Pois é, e isso até eu acredito que está um absurdo, tá? Por quê? Quando eu fiz a análise desse jogo, na minha cabeça a dica do time seria um ambas marcam. Eu acho que é uma ótima pedida um ambas marcam. E aí, Faberman, a gente tem um ambas marcam pagando 2,09. Eu já vou destacar aqui para o apostador como uma excelente aposta. Porém, a odd de gols, ela, ao meu ver, está tão desregulada que eu acabo enxergando valor no mais de 1,5 gols. E aqui a gente fica bem mais protegido. Porque se eventualmente for 2-0 para um dos dois lados, já é green. Cara, esse mercado do mais de 1,5 gols, se ele tiver essa oddzinha beirando 1,5, eu acho que para você não apostar nele tem que ser um fator muito específico. 2 times que não jogam mais por nada, 2 times que realmente são muito fracos ofensivamente, porque literalmente só 3 placares vão dar red, velho. É 0-0 ou 1-0 para um dos dois lados. Qualquer outro placar vai dar green. E pelo contexto desse jogo, eu acho que é uma tônica gigantesca a gente ter pelo menos 2 golzinhos. São 2 times que com ataques que vêm funcionando muito bem. Os ânimos aí para esse jogo estão animados por causa desse fator Dudu. Então eu acho que tende a ser um jogo movimentado. Cara, o mais de 1,5 gols está absurdo. Eu considero uma excelente pedida. Quem quiser se arriscar um pouquinho a mais, vai no ambas marcam, que a odd é bem melhor, né? Mas você vai se expor mais ao risco. Mas a gente vai aqui no mais de 1,5 gols. Selo Hotbet, essa aqui é a melhor aposta do Domingão. Vamos com o stake dobrada nela. Muito bem, então de cada daí para Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Fomos aí no mercado de
Gols, mais de 1.5, rapaz... Tá muito boa essa. Tá muito boa. É um jogo que tende a ter muitos gols. Atlético e Fluminense na rodada passada também estava com 1.5 muito alto, né? A gente pegou também, inclusive. A Liga do Tipo saiu 5 só, quase da rede. Então é isso. Dicas dadas aí para esse domingão. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, comenta aí. É super importante você deixar seu comentário. Dá uma sugestão de aposta também para esse domingão. E entra também nas nossas redes sociais, tá? Segue a gente lá, Instagram, enfim, @tvbetoficial. Dá essa moral pra gente. Enfim, lembrando que aposte com responsabilidade, tá? Aposta em entretenimento, não é investimento. Então, é isso. Valeu, Matheus Montenegro. Valeu, Fábio. Tamo junto. Até a próxima. E o Villarreal jogou a Champions, tá? Jogou.